Eu quero convidar a Júlia para estar cantando um louvor. Enquanto isso, as crianças se preparam, que vai cantar logo após a Júlia. Amém? As crianças, por favor, se coloquem ali, ó. Nós vamos cantar daqui a pouco. Glória a Deus! Glória, glória, glória! Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus! Glórias ao teu nome, Jesus! Santíssima igreja. Amém! Amém, glória a Deus! Glória a Jesus, aleluia! Deus de poder e glória! Quando te encontrei, muito amor você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, Oh,
levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, pequenino, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante venceu, grandão assim, grandão assim, grandão assim. Se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, pequenininho, Aleluia! mas o Glória a Deus! nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ô, glória! Aleluia. Glória a Deus. Glória! Agora vamos convidar o jovem mais uma vez com a oportunidade para estar louvando. Glória a Deus. O Senhor está aqui, amém? Glorifique e exalte o nome do Senhor, que Ele está presente aqui nesta Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu és lindo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia!
convidar a Vitória para estar com a oportunidade, para estar com a palavra, o louvor, o que tiver no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor é fiel, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvando, não deixamos vir. Glória a Deus. É Deus de mistério. O primeiro igreja do Pai do Senhor. Amém. Convido o meu irmão a estar louvando junto comigo. Oh, glória. É Deus da nossa. Usa Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderá dizer como se comparar a grandeza desse Deus que fez cego enxergar. Ele cura e restaura o filho e a alma. 5 pães e só 2 peixes alimentou a multidão que ali estava. Que são os seus problemas? E nós estamos nas questões. Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus. Elohim, que fez o céu e terra que está. Pra te curar é o Rafa. A providência Ele é. Seu nome é Jeová Jireh. Somente
UTI. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Glória a Deus. Aquele que pode, somente aquele que pode, pé com criança e tal, mas aquele que pode se colocar de pé nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De noite, né? Sim. Hoje eu vim corajoso para esse culto hoje. Aleluia. Vim corajoso. E você vai ver o que Deus vai fazer até o término desse trabalho. Nessa noite, você vai ver com os teus olhos. Você não vai sair da maneira que você entrou. Ainda que tenha entrado cheio, vai sair transbordante. Amém? Amém ou amém? Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Sabemos que Tu já estás na casa, sentindo. Oh, glória, a Tua presença nesse lugar, Senhor. Aleluia. Eu sentir a brisa do Teu Espírito neste ambiente, Pai. Continua conosco, Pai, no decorrer desse trabalho. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Obrigado pelo presente de mais um dia poder estar na Tua presença, Pai. Continua conosco. Aleluia. Assim eu oro, te agradeço e te bendigo em o nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, aos Deus. Aleluia, graças a Deus. Quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Vamos estar meditando a palavra de Deus, livro de Gênesis. Aleluia. Capítulo 21, versículo número 14. Deus de mistério, Deus de mistério. A palavra do Senhor nessa noite nos diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se em distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se de frente e levantou a sua voz e chorou. Glória a Deus. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Se você tem promessa, acredita que Deus irá te levantar e irá operar na sua vida. A promessa de Deus é grande. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Essa noite oramos ao Senhor mais uma vez, apresentando as nossas vidas, nosso lar no presente do Senhor, porque é tempo de nós buscar a presença de Deus. Hoje é o tempo de você acreditar que a tua vitória chegou. Aleluia. Se você vem nessa noite para buscar a presença do Deus Altíssimo, Deus ele tem promessa na sua vida e vai ouvir o teu clamor nessa noite. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, clamamos, Senhor, buscamos, Senhor, a tua graça, porque o Senhor tem olhado, Senhor, e tem visto, meu Deus, o lamento do teu povo. O Senhor tem, meu Deus amado, meu Deus, clamado, Senhor, por este povo, meu Deus, que busca, Senhor, teu nome. Meu Deus, vem já, Senhor. Eu peço anjos, Senhor, na porta, Senhor, nesse lugar. Vai quebrando, Senhor, as cadeias, quebrando as barreiras, Senhor. Porque grande é o Senhor, meu Deus. É nada fácil, Senhor, por ver essa noite.
trazendo, Senhor amado, a bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero apresentar nossos irmãos que nos dê a honra de estar conosco adorando a Deus com a participação dos jovens Geração Eleita. Acredito que nessa noite o Senhor tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Irmão, está conosco no dia da honra nessa noite a nossa irmã Verônica e a nossa irmã Maria. Deus abençoe. A irmã Maria já esteve aqui na sexta, né? Esteve aqui conosco, junto com o pastor, seu esposo, né? Deus abençoe. Daqui a pouco a nossa irmã vai estar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Está conosco também, irmãos, nosso irmão filho da nossa irmã Janaína, irmão Mateus e a nossa irmã Cauana, né? Deus abençoe. Mateus é dessa de Deus, né? Já fui ali, dei um abraço nele. Toda vez que eu dou um abraço nesse irmão, eu sinto que Deus está quebrando uma barreira. Cada abraço é uma ferramenta preparada que Deus quebra na tua vida. O inimigo tenta até tirar a tua vida, mas Deus ainda é contigo para te dar um livramento. Amém? Irmão, também está conosco também o esposo da nossa irmã Luana, o nosso irmão presbítero Luiz Carlos. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também está conosco, irmão, nos dá a honra de estar conosco, nosso irmão, amigo, presbítero Didier e a nossa irmã Edileuza. Ali atrás, aqui ali, conversar com ele ali. Bênção de Deus. Didier é nosso irmão. Didier está em casa, hoje a irmã conversa com ele cedo, ele não me deu esforço, irmão, não exigiu nada, não cobrou nada, veio de longe para estar aqui conosco, para fazer o uso da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Nosso pastor Nilson, a casa está aqui hoje, deu a honra de mais uma oportunidade de estar aqui conosco. Deus abençoe nosso pastor. O pastor Nilson é da casa, viu, irmãos? Estava aí um dia ocupado, trabalhando, cuidando do papai que estava enfermo, né? A gente soube, a gente percebeu aqui nas orações, mas Deus já está dando vitória, né? Irmão, no final do culto eu vou fazer a apresentação do filho da nossa irmã Letícia, né? Mas eu queria que os irmãos pedissem a mim para os irmãos que nos dê a honra de nos visitar nessa noite. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Se sintam abraçados, se sintam em casa, que é a casa chamada Betel, onde é a casa de adoração. Amém, irmãos? Nosso pastor está trabalhando. Nosso pastor, no decorrer da semana, vai estar aqui com os irmãos. Os irmãos já vai ver a minha ausência devido ao trabalho. Amanhã, irmão, segunda-feira, temos no nosso ponto de pregação, na direção do trabalho, auxiliar Rubens e a nossa irmã Francina. Os irmãos que estiver disponível, se desloquem, irmão, vão até aquele lugar ali, adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Estratégia muito boa. Enquanto a gente está pregando, o povo passa, para, pessoas voltam lá para receber a oração e o nome do Senhor glorificado. Eu não posso estar, mas na próxima segunda vai estar eu e o Diácono Jairo lá, adorando ao Senhor, em nome de Jesus e glorificando a missão do Senhor Jesus. Amém? Irmão, no final do culto, temos uma cantina. Vocês hoje vão cooperar conosco. Temos ali o famoso Mucuzá Nordeste, a mão abençoada, abaixo de Deus. A nossa irmã Silene hoje está na incumbência na responsabilidade da nossa cantina, em nome de Jesus. Irmã Silene e nosso irmão Tiago Nevaldo hoje está ali. Vão ali no final do culto. Por que, irmão, essa cantina? Porque a gente tem o estatuto da igreja, tudo legalizado, temos setor jurídico, temos tudo. E esse é o propósito para nós conseguirmos abrir o nosso CNPJ. E a gente estamos levantando esses recursos
que a gente assim venha abrir o nosso CNPJ para ficar mais legal ainda, certo? Temos uma conta que a nossa irmã, a missionária Lisiane, usa só específico para a igreja, mas a gente estamos nessa intenção de abrir aquela só para a igreja mesmo, e o pastor já tem se preocupado muito referente a isso. Então, orando a Deus, a gente estamos a partir de hoje com essa cantina entrar em prol do nosso CNPJ. Irmãos, abracem a causa, o evento dos jovens, as camisas já estão à venda. A gente precisa que toda a igreja compre a camisa, nos ajude, apoie, porque esses jovens, ele não responde por eles, ele responde pelos seus pais. Seus pais é que respondem por cada um dos jovens. Então os pais ajudem, incentivem seus filhos, comprem uma camisa, adquirem uma camisa para abençoar o departamento jovem Geração Elite. Não só os jovens, como as crianças. Irmãos, outro comunicado importante: senhores pais que têm filho e criança, tenham cuidado com seus filhos no uso do banheiro. Perdemos uma chave, vamos agora colocar um ferrolho ali. As crianças que foram no banheiro, seus pais, por gentileza, encarecidamente, acompanhem seus filhos para evitar acidente. Observe seus filhos, às vezes se penduram ali, podem cair, podem se machucar, e a igreja não tem recurso para poder responder. Né? Então, a orientação, nós que somos pais, minha filha é elétrica, às vezes quer estar correndo, mas nós temos que ter todo cuidado com as nossas crianças, não é verdade, irmãos? Para evitar acidente. Né? Isso aqui é uma crítica construtiva para toda a igreja. Vamos prestar atenção nas nossas crianças. Certo dia alguém foi repreender as crianças e Jesus disse o quê? Deixai as crianças, porque dela é o reino dos céus. Mas temos que ter o devido cuidado com nossos filhos. Quarta-feira até eu conversei, se não fosse o diácono Edivaldo que estivesse atento ali, uma criança poderia levar um choque. Né, irmão? O diácono Edivaldo estava ali, eu estava aqui no altar, eu vi, quando a criança ali, eu conversei até com o pai dela. Né? Então é só para a gente se prevenir. Mas a criança já foi ali por baixo, ó, pegou ali, tem alguns fizinhos ali, então podia levar um choque. E aí, como era que ficava? O diácono Edivaldo viu na hora, junto com a mãe da criança, e foi evitar um acidente grave, né? E tudo isso, irmão, a gente temos que prestar atenção nas nossas crianças. Amém, igreja? Amém. Isso é bíblico, viu, igreja? Isso aqui é para a gente manter a ordem e a decência da casa do Senhor. Mas vocês não estão proibidos de adorar e nem a nossa criança e glorificar o nome santo do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Amém? Quantos estão alegres aqui nessa noite? Diga amém. Deus tem uma palavra para você aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé mais uma vez. Eu quero pedir aqui o nosso irmão diácono Jairon, ele vai estar orando e o mesmo vai recolher os dízimos e as santas ofertas para a obra e a manutenção da casa do Senhor. Irmãos, tem uns carnezinhos em prol da obra missionária que está na responsabilidade do nosso irmão pastor Altemir. Então a questão da obra missionária vai ser aquela oferta abençoada, vai ser destinada para ele, para que ele logo após prestar conta com o nosso pastor Jota, com o nosso ministério. Amém? Diácono Jairon vai estar orando e a nossa irmã Maria vai estar adorando ao Senhor logo após, para que a gente venha contribuir com dízimos e as ofertas para que haja obra e manutenção da casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui está o carnezinho aqui. Para quem quiser contribuir, contribua, está aqui. Se quiser pegar o seu, pode vir. E quiser também, nosso presbítero Marquinhos já leva aí para os irmãos. Contribua. Glória a Deus. O que você faz para o reino de Deus, Deus lhe dá em dobro. Quero confessar aqui para os irmãos que eu, para dizimar e ofertar na casa do Senhor, é meio difícil.
confesso para os irmãos, o coração trancava, a mão fazia assim, segurava, e eu não queria ofertar ou dizimar na casa do Senhor. Mas a partir do momento que eu abri a mão, comecei a ofertar, dar a minha oferta ao Senhor. Eu estou vendo que as coisas cada vez mais estão melhorando. Sei que hoje muitos falam, não, a igreja só fala de dízimo, oferta, dízimo. Mas dízimo, a palavra de Deus diz, trazer o dízimo das ofertas para que haja manutenção. E é isso que nós estamos vendo aí, é som, é energia, é água, tudo para pagar, né? A igreja precisa. Sei que antigamente era diferente, mas hoje precisa-se de tudo isso aí, da nossa contribuição. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, meu Deus e Pai. Quero te apresentar, Senhor, aqueles que vão ofertar, que vão dizimar, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu repreendo o devorador, o migrador, em nome do teu filho, Pai. Deus, abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados e aqueles que, ó Pai, não puderam ofertar, não puderam dizimar. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, porque o Senhor é o dono da bênção. O Senhor é o abençoador. O Senhor é o dono de todas as empresas, Senhor, que existem nesse globo chamado Terra. E o Senhor pode abrir, Deus, porta de emprego para aquelas pessoas que estão aí, meu Pai, desempregadas, e que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um, meu Deus. Pai amado, Pai querido, Deus, é o que eu já te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E alegre por mais um pouco vai subir para o céu. Glória a Deus. É Deus da glória. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. Glória a Deus. É difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge do calor eu chorava sozinha,
Irmãos, tenho algo para dizer aqui para toda a igreja, referente ao batismo nas águas. Conversando com o pastor Jota, o mesmo disse, Cosme, nem que seja um, mas nós desce. Isso eu estou bem. Nem que seja um, para descer as águas, nós vamos descer. Porque é o desejo. Estamos aqui para abençoar os crentes. Aqueles que ainda têm desejo de descer as águas, nos procura, está aqui. Marcos é um forte candidato que vai descer. Nossa irmã, Luana está cheia de monte. Ou vai agora, ou vai ou vai. Enquanto eu estou aqui dando esses avisos, Marcos Júnior vai se preparando para adorar o Senhor. E na sequência vamos entrar com a mensagem. Em nome de Jesus. É você mesmo. Glória a Deus! Amém, igreja? Amém? A igreja vai glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aqueles que estão, irmão, não deixam o diabo entristecer você nessa noite. Porque às vezes o diabo, ele quer entristecer você, não quer que você desça as águas, bota coisa negativa, diz que não vai dar certo. Mas há poder no sangue de Jesus nessa noite. Há poder no sangue de Jesus. Cadê as irmãs que foram por boca delas aqui nessa noite para adorar, para glorificar o nome do Senhor? Porque a barreira vai cair por terra. Ninguém vai impedir de adorar a Deus. Ninguém vai impedir você descer as águas, porque o nome do Senhor é glorificado nessa noite. E o Senhor do teu lado desviou a tua direita, mas essa igreja não é apedrejada, não é atingida, porque Deus é conosco, irmão. Eu lembro-me, a gente estava conversando sobre o monte, eu e o pastor Jota, e a gente ia para o monte, as irmãs viu a gente dando rápido testemunho aqui. Ele ia para o monte, mas ele tinha um objetivo, vamos para o monte e cuspir fogo na igreja, na cara do cão. Cadê as três monteiras para dar glória? Tu não vai para o monte para descer e ficar, tu vai para o monte, irmão, para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Deus te deu ousadia, autoridade. Deus ousadia, irmã, missionária Cátia. Irmã Luana, Deus ousadia, Deus deu ousadia, irmã Luana. Não foi para você ir para o monte buscar madeira, pastor Nilson, e fica calado, não. Toque fogo na cara do cão. Que negócio é esse, irmão? Talvez eu vou para o monte e você nem toca calado. Eu vou para o monte para dar glória, não é? A gente vai para o monte para dar glória. Cadê a missionária Patrícia? A gente vai pro monte para dar glória. Aqui tu tem liberdade para dar glória. Tua família, irmã, subindo, irmão do monte, adorando, marchando, aí desce o pastor Didier. Cheio de monte e aqui não quer cuspir na cara do cão. Dá um brado de glória, irmão, que Deus hoje vai quebrar a barreira. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Adorando ao Senhor. Na sequência, pastor Nilson vai estar orando. E o pastor Didi entra com a mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E
Te quero no meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Eu vim pra mudar o rumo de sua história. Saia desse país da minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Parei de fazer meu colorido feliz. Eu olho tudo pra sua libertar. Envio meu anjo para te cantar. Só dias para em frente o inimigo. Ó, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Sou eu que te falo, sou o seu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito Glória a Deus! Aleluia! estou aqui. Glória a Deus, vai adorando a Ele em nome de Jesus. Pastor Luiz está orando na sequência. Pastor Didier entra com a mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero pedir perdão para a igreja. Eu não pude estar aqui no trabalho de oração devido a minha mãe estar hospitalizada e a minha esposa tinha que atender o papai. Por isso ele está ausente da igreja, um pouco do meu trabalho e um pouco do meu pai e da minha mãe. Agora eu tenho responsabilidade dobrada. São mais duas crianças que eu tenho que cuidar. Uma de 79 e o outro de 81. Então dobrou o gado. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Honra seu pai e sua mãe. Enquanto eles viverem aqui na terra, eu vou dar o melhor de mim para eles. E o Senhor disse que as tuas lágrimas se derramou de joelho hoje dentro da tua casa. Porá o rei da céu. Você tentar atravessar o teu caminho, ele diz que vai tirar. Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que tira a vida. Uma morada séria. E foi Ele que te trouxe aqui. Não fique com medo, porque sou eu que vou usar a tua boca. Você só vai abrir, sou eu que vou colocar. Não interessa. Não é para levar nada para casa, diz o Senhor. Fui eu que falei aquilo para você. Então entrega, porque precisa ouvir. Assim te diz o Senhor. Querido Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, aqui está teu servo, Senhor, usa ele como sempre tem usado, Papai amado, como um canal de bênção para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor vai falar conosco aquilo que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir. Somos carentes da tua palavra, Senhor. Vivemos pela tua palavra, Senhor Jesus. Então, nesta noite, somente o Senhor conhece os corações que se encontram nesta noite, ó Pai. Então, abençoa a amada igreja, para que abra o coração para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. É Deus de mistérios. Aleluia. Meus irmãos, a paz de Jesus. Amém. Deus é bom e sua bondade é boa. A honra e a glória seja dada a Deus. Deus é bom e Deus. Graças a Deus. Deus sempre mantém os irmãos. Deus. Amigos, sua família abençoada, sempre bom, sempre nos alegra ter vivido juntos. Praticamente você de casa, né, com distância, apresentação, glória a Deus. Tem irmãos aqui que eu conheço há décadas, tem mais de 10 anos, que estão em casa, em prova. Eu louvo a Deus pela Deus dos irmãos. De novo, eu vou ler Marcos.
fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 32. Atos capítulo 4, verso 32 da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 32. Deus da minha esposa, me acompanhou hoje, graças a Deus. Deus nos ajuda. Funcionária de Deus. Amém, irmãos? Está escrito assim, irmãos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Só até aqui, irmãos, poder ser caminhado. Glória a Deus. Pude sentir a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia! Jesus, tu és glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Tua presença, Espírito Santo. Aleluia! Glória! Felicidade do Senhor, do adolescente, pude sentir a essência de Deus falando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Vamos para a palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, o versículo ao qual nós lemos, está dentro de um contexto do período que a igreja ela foi fundada, do nascimento da igreja como o corpo de Cristo, organismo vivo. E a Bíblia vai dizer que, é bem verdade, é conhecido dos irmãos, desde o período da descida do Espírito Santo, o momento da promessa, advento do Espírito e de sua plenitude. O livro de Joel se cumpre. Em concordância também a palavra do Senhor Jesus, que ordenou seus discípulos a estar, a permanecer, a ficar em Jerusalém, que do alto seria manifesto, do alto viria a descida do Espírito Santo, selando, batizando, confirmando, enchendo, Aleluia. capacitando, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aos discípulos, aos servos do Senhor, a dar início a um ministério, a uma carreira, a um chamado, a uma vocação a qual o Senhor confiou, aleluia, a eles na terra. Glória a Deus. E é implícito, irmãos, isso nos alegra, a gente ver a obra do Espírito, o fruto do Espírito, o testemunho do Espírito, a igreja sendo gerada no Espírito, irmãos. Glória a A Deus. igreja aqui, a gente vai ver o reflexo, o resultado, aleluia, as características, as evidências de uma igreja que é gerada verdadeiramente no Espírito. Ela nasce, ela é gerada na obra, no fruto, na revelação, aleluia, do Espírito. Porque sabemos a verdade, irmãos, que Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu não vos abandonarei,
para o Pai, aleluia. Mas eu vos deixarei o outro Consolador. Aleluia, Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E é necessário que eu vá para que ele desça. Aleluia, glória. Glória a Deus. Oh, glória. E ele há de confirmar, aleluia, as minhas obras. Glória a Deus. Ele há de testificar. Aleluia, glória. Glória a Deus. Ele há de ensinar. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Ele há de nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Ele é o Consolador. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Ele vai confirmar em nossos corações, em vossa alma, as minhas palavras, os meus ensinamentos, a minha doutrina. Aleluia. Porque receberá daquilo que é meu. Aleluia. Ou seja, a igreja, aleluia, ela é detentora, aleluia, do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo na sua essência, na sua manifestação, aleluia, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a personificação plena de Deus na terra. Ele é a revelação, ele é a representação plena, visível, aleluia. Ele é a essência de Deus que permanece na igreja. Glória a Deus. É por isso que a igreja é conhecida. É por isso que as evidências, o conhecimento é notório, o testemunho, aleluia, de que a igreja ela é de Deus, ela vive de Deus, ela é gerada de Deus, aleluia. Ela não é uma igreja de homens, ela não é igreja, aleluia, glória a Deus, fabricada, aleluia, de uma obra meramente humana, não, mas ela é um fruto, ela tem a virtude do Espírito, o aroma, a essência, o testemunho, os dons do Espírito evidencia, vai patentear que aquela igreja tem a marca, tem o selo, tem a identidade, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as primeiras conversões, as almas que iam se convertendo, iam sendo acrescentadas à comunidade, iam sendo inseridas, aleluia, aquela comunidade cristã, a igreja do Senhor na terra em Jerusalém. Elas, aleluia, agregavam, aleluia. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que o processo de conversão, claro, como obra e fruto do Espírito Santo, uma conversão genuína, uma conversão autêntica, verdadeira, aleluia. Porque sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo não estiver na terra, agindo, atuando, operando, trabalhando, não há conversão verdadeira de almas, não há convencimento de pecado, aleluia, não há fruto do arrependimento. Então esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo atuando na vida da igreja. A igreja é um instrumento, aleluia, de Deus na terra. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo ligou. E aqui eu venho lá na mensagem, preste atenção. Eu tenho poucos minutos. O Espírito Santo, ele ligou os corações e a alma dos irmãos. Ele uniu, irmãos, ele unificou ao mesmo propósito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus de mistério. A mesma visão. Oh, a mesma causa, a mesma missão, aleluia. O Espírito ligou os corações. Eles estavam ligados no Espírito, aleluia. Quem está entendendo aqui nesta noite? Eles estavam unidos, ligados no Espírito. O Espírito plantou no coração deles. Eles foram gerados no Espírito como filhos, aleluia, do Espírito, aleluia. O Espírito Santo vai e planta, aleluia, e coloca no coração deles o amor, a essência, aleluia, a virtude, a graça, aleluia, de comunhão, para que eles pudessem comungar, aleluia. Glória a Deus. Comungar do mesmo corpo, comungar da mesma essência.
comungado do mesmo sentimento. Quem está entendendo aqui, irmão? Glória a Deus. Era como se agora, irmãos, a convivência entre os irmãos, a vida social dos irmãos, a rotina dos irmãos, o cotidiano, o dia a dia, os hábitos, os costumes, aleluia, social entre os irmãos, aleluia. Era como se um irmão chegasse para o outro e dissesse: agora a tua causa é a minha causa, a tua alegria é a minha alegria, a tua tristeza é a minha tristeza. Eu sou participante do teu sofrimento, aleluia. Estamos juntos, ligados, unidos no mesmo propósito, na mesma causa, no mesmo caminho, aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram, aleluia. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, orai, aleluia, uns pelos outros, servi uns aos outros, aleluia. Este é o Espírito da igreja. Eu te falo nesta noite. Aleluia. Glória a Eu vou sentir uma graça de Deus nesse lugar. Oh, glória a Jesus. Unidos no mesmo propósito. Porque quem ligou, quem uniu foi o Espírito Santo. Quem crê, irmãos, que o Espírito Santo ele liga? Ele une o propósito na terra. Ele faz aliança com Deus. Já falou aqui, irmãos. Você está entendendo o que? Você está entendendo? Glória a Deus. Você está entendendo o mistério, a revelação, a palavra dirigida, direcionada nesta noite para o meu e para o teu coração? Daqui a pouco, a poucas horas, a poucos minutos, eu vou para casa, eu e minha esposa. A gente vai, aleluia, glória a Jesus, se dispersar dos irmãos e vamos retornar, aleluia, a nossa residência terrena. Mas a palavra, a mensagem, a revelação vai ficar, atacando o trabalho. A palavra de Deus, aleluia, ela vai ficar, aleluia, aleluia, unidos no Espírito, ligados no Espírito, comungando do mesmo Espírito, bebendo da mesma água, do mesmo Espírito, da mesma fonte, da mesma graça, da mesma comunhão. Quem está entendendo desta noite? Glória a Deus. Aleluia, pastor Nilson, Jesus Cristo, certa vez na oração sacerdotal, ele ora a Deus dizendo: Pai, aleluia, que haja unidade como há em mim e em ti, que eles sejam um só como eu sou em ti. Aleluia, ó Pai, que a igreja, aqueles que tu me deram, os discípulos, aleluia, os servos, aqueles que o Senhor me deu, aleluia, que eles vivam em unidade de espírito, que seja um só coração, uma só esperança, aleluia, uma só visão, aleluia, que eles vivam em unidade. Glória a Deus. Unidos, irmão, de vontade. Existe um linguajar, irmãos, popular, a gente ouve muito no mundo, nas redes sociais, no dia a dia, que se encaixa muito bem dentro desse contexto. Quantas vezes a gente não vê nas redes sociais mensagens no WhatsApp? Você vai falar com um irmão, com um amigo, com um obreiro, com uma pessoa próxima, e ele finaliza dizendo: tamo junto. Oh, glória. Tamo junto, meu irmão, aleluia. Aqui era, assim era a igreja do Senhor, junto de mão dadas. Ninguém larga a mão de ninguém abandona o barco, ninguém pula do barco, aleluia, ninguém corre, oh glória. Vamos sofrer junto, vamos passar o processo junto, vamos remar junto, vamos orar junto, vamos fazer a obra junto, aleluia. Vamos caminhar junto, as mãos, fecha o ciclo, aleluia. Quem está entendendo nesta noite? Aleluia. Glória. Vamos passar o processo junto. Existe um versículo que muitos aplicam a vida conjugal, mas também eu aplico também para a igreja, a vida da igreja, aleluia, de forma coletiva, social, congregacional, aleluia, que diz que o bordão de 3 dobras, aleluia, é mais difícil de se envolver. Existe um slogan lá, aleluia, glória a Deus, e é muito conhecido, que diz que a união faz a força. Quanto mais unido, quem está entendendo? Eu estou falando com essa igreja aqui, né? Glória a Deus. Quanto mais unido em oração, unido no mesmo Espírito, alinhando os propósitos, aleluia, alinhando, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, oh glória,
tudo passar a ter a percepção bíblica de que isso não é somente uma congregação, um ministério, uma denominação, um lugar onde existem atividades congregacionais, onde você se reúne com os irmãos 2, 3 vezes na semana, para junto cultuar, louvar, ensaiar, aleluia, glória a Deus. E se você, aleluia, glória a Jesus, entender que não é somente dessa forma superficial, de forma litúrgica, ritual, não, mas a partir do momento que você entender, perceber, compreender, aleluia, e ter o entendimento que isso aqui é muito mais do que uma denominação, ministério de homens, 4 paredes, onde os irmãos se reúnem para cultuar e adorar a Deus, mas aqui é uma comunidade cristã. Viver como comunidade cristã. Quem está entendendo, irmãos? Desenvolver hábitos de comunidade, desenvolver ações, atitudes, comportamentos de comunidade cristã. Quem está entendendo, irmão, no dia a dia? Precisamos melhorar, aleluia. As pessoas às vezes usam supérfluas, usam argumentos supérfluos, aleluia, para querer, aleluia, distorcer e dizer, não, irmãos, aleluia, mudou. Naquele tempo os hábitos, a cultura oriental é diferente, naquela época foi diferente de hoje. A igreja está passando um processo, um esfriamento do amor, aleluia, tempo de apostasia, os últimos dias da igreja na terra não tem mais aquele amor, aquela virtude, aquela essência, aquela comunhão, aquela virtude, não, ficou para lá, aleluia. Existe muitos saudosistas dizendo, como eu queria viver aquela igreja, aleluia, da década de 80, de 70, que era uma igreja fervorosa do Espírito avivada, os irmãos, aleluia, cheios do vigor para fazer a obra, mas eu venho da parte de Deus me dizer nesta noite que o Espírito Santo ele renova, ele coloca amor, aquece o amor, ele traz a existência, a essência, ele une, aleluia, ele derrama amor no coração, ele constrói lá. Você percebeu como era a igreja de naquela época? O modelo padrão de igreja como comunidade? Tudo era em comum. A primeira atitude de uma igreja espiritual, nascida, gerada do Espírito, que o Espírito tem liberdade de agir nela, de atuar nela, de operar nela. Quem está entendendo? O Espírito tem liberdade de estudar, de agir, de operar, de fluir, de mover as águas, de mover as terras, de mover o coração, de quebrar. Deus está falando, irmão, nesta noite. O Espírito tem liberdade, ele tem primazia, ele tem preeminência, ele tem direção. Aleluia, o Espírito Santo ele tem, irmãos, aleluia, nesse lugar, aclamando a nos corações. Glória a Deus. Porque tem crente que acha que uma igreja é medida de nível espiritual através do poder dela, da unção por quem prega, tem unção, tem fogo, tem Pentecoste, tem barulho. Porque os irmãos vão poder, porque quebrada na terra, não, a igreja espiritual é rotulada como uma igreja espiritual, porque é uma igreja que busca poder, ora, aleluia, e tem poder na igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja ela é conhecida no mundo espiritual, no reino dos céus, ela é aprovada, testificada. Ela recebe um rótulo de autenticidade pela vida de comunhão que ela exerce na terra. É um relacionamento, porque evangelho é relacionamento, é vida em Cristo. É viver Cristo na vida, nas pequenas atitudes, nas pequenas ações, no teu relacionamento com o teu próximo. Amar, perdoar, abraçar, acolher, servir, ajudar, dar as mãos, perdoar, aleluia, ministério, aleluia. Ministro vem de ministério, ministério vem de ministro, ministro vem de servir o reino de Deus, a serviço do reino, é cuidar de almas, aleluia, é abraçar almas, é acolher, aleluia, é trabalhar com vidas. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Evangelho é cuidar de almas. Evangelho é abraçar almas feridas, machucadas, oprimidas. Evangelho, aleluia, é ser usado por Deus para levantar o caído, dar um abraço, aleluia, acolher, aleluia, glória a Deus, servir, aleluia, glória a Deus, uma palavra de boas novas, de paz, de esperança, de salvação, dizer, aleluia, o oprimido, o oribundo, aleluia, o mais desprezível, o pecador, dizendo, Jesus ainda é cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu, aqui tem esperança da vida. Ei, aqui, aleluia, glória, aqui tem esperança para a tua alma, aqui tem solução para os teus problemas, aqui tem porta de escape, ei, aqui tem a luz, glória. Eu vejo muitos que só preocupados em buscar poder, irmãos.
espiritualista, individualista, hedonista. Ele só quer buscar para ele quer se encher, porque na igreja, no culto, porque ele quer, aleluia, ministrar, ele quer orar, ele quer colocar as mãos, claro, aleluia, glória a Deus, é viável, é bênção, aleluia. Os milagres, aleluia, os sinais seguirão ao seguir. É mesmo? O poder é bênção. A igreja, aleluia, ela também é gerada, ela nasce no fogo do Espírito. Os dons do Espírito, ele não cessou, ele ainda continua no meio da igreja. Quem andou não foi Deus, não foi o Espírito, aleluia. A ação do Espírito ainda continua no meio da igreja. Quem mudou foi os crentes, a frieza, a incredulidade, a carnalidade, aleluia. O pecado não confessado, aleluia. Esse distanciamento no amor, da comunhão, aleluia, da palavra, do evangelho, aleluia. O Espírito não vai ter mais liberdade em alguns locais, em algumas congregações, em alguns corações, aleluia. Para atuar, para gerar arrependimento, quebrantamento, para colocar temor, amor, alegria, gratidão, aleluia, para adorar ao Senhor. É forte, papai. Aleluia. Hoje a gente vem congregar, irmão, a gente vem cultuar, a gente vem fazer a obra, a gente vem servir a Deus. Não por obrigação, não forçado, não pressionado, ameaçado. Não, irmão, isso é voluntário. A obra de Deus aprende isso nesta noite. Aleluia. Eu preciso entregar tudo como o Senhor me falou nesta noite. Não vou levar nada. Não se preocupa com a hora, irmãos. Você faz a obra, você serve a Deus, você vem aqui para esta casa de adoração, para adorar, para louvar, para congregar junto com os irmãos em comunhão, na comunhão dos santos, aleluia, congregar ao Senhor, adorar, aleluia. Tu vem aqui sacrificar o teu sacrifício nos lábios, entregar a tua oferta dentro do altar, a oferta de louvor, do teu culto racional, aleluia, movido por gratidão, por fé, por obediência, por comunhão aos princípios da palavra de Deus. Se não for desse jeito, irmão, se não for dessa previdência, aleluia, você está fora, aleluia, do que, aleluia, serve do princípio da palavra. Você não vem forçado, obrigado. Você não vem bater ponto, querida empresa. Ah, eu vou porque eu tenho que bater ponto, eu vou porque eu faço parte do grupo das senhoras. Se eu não for, a irmã vai pegar, vai puxar para o minha orelha. Eu sou obreiro, eu tenho que ir, porque senão o pastor tem que me ver que eu estou atuando, eu estou participando. Ei, a obra é exclusiva para ele. Estamos aqui por ele, para ele, é Deus. É por ele, a causa é ele, a mensagem central é dele, a glória é dele, o grande aqui é ele, quem brilha é ele, quem faz é ele, tudo é para ele. Porque o crente muitas vezes não tem que ter, ela tem que fazer essa conjectura, irmãos, essa introspectiva dentro dele, como o salmista fazia. Olha, eu estou aqui, eu estou ocupando só cadeira, só espaço, só lugar, eu estou aqui só por conveniência, eu estou aqui por pressão, porque minha mente está sistemática agora, ela é religiosa, uma mentalidade religiosa. Eu me acostumei a estar na igreja, como é um crente costumeiro, aleluia. No fim de semana eu já estou acostumado, habituado a estar na igreja, aleluia. É um costume, é uma cultura, é um hábito. Ou porque tu vem com prazer na alma, com alegria, com desejo de adorar, com entendimento de gratidão, sabendo que foi ele que te salvou, que redimiu, perdoou teus pecados e purificou, escreveu teu nome no livro da vida. Aleluia, glória a Jesus. Porque tem glória a Deus. Na igreja a pessoa pensa, irmão, parece que está carregado, parece que está tenso ali, sabe? Carrancudo, uma cara feia, parece que o dia não foi legal. O culto não começa aqui, começa na tua casa pela manhã, nas primeiras horas do dia. Tu já abre os olhos, louvando, adorando. Os passarinhos quase sempre fazem. Os passarinhos já começam a louvar a Deus, a natureza, aleluia, os pássaros, os animais. Aí o crente muitas vezes bota o pé no chão, abre os olhos, não agradece ao Senhor, não louva, não apresenta as primícias ao Senhor, o dízimo também das tuas obras, o teu devocional com Deus, o teu culto com Deus, o teu dia com Deus, aleluia, e passa um dia pesado, difícil, dificuldade, problema, chega na igreja, só a misericórdia do Pai. E a gente vê os obreiros se esforçando, irmãos. Glória a A Deus. gente vê os obreiros se esperando, se esforçando, expondo. Às vezes até constrangedor, irmãos. Irmãos, os irmãos me conhecem aqui há mais de 10 anos. Eu preciso ser franco, irmão. Vou ser um pouco pesado com os irmãos esta noite. Mas eu me sinto constrangido, irmãos. Pregar essa mensagem diante da realidade da igreja de Deus. Os irmãos já prestam atenção, irmãos. Eu estou sendo franco com os irmãos. Não tem arrudeio, irmãos.
levantar tipo um clamor, uma oferta, um voto, uma estratégia, montar uma estrutura. Irmãos, a igreja primitiva não vivia isso, irmãos. Era espontâneo, era voluntário, era natural, era gerado, movido no Espírito. Ele se desprendiu dos meios, irmão, não precisava. Não era pressionado por Pedro, por Tiago, por João. Não eram os apóstolos que apertavam, que ameaçavam, que oprimiam. Olha, você tem que dar, senão você vai para o inferno. Você tem que dar, senão você vai. Não, irmãos, não tinha exigência, aleluia. Eles eram movidos, aleluia, pela compaixão do Espírito. Eles se despojavam, aleluia, e colocavam nos pés dos apóstolos. Está aqui, apóstolo, aleluia. Está aqui, pastor, está aqui, líder. Está aqui, aos meus pés, está aqui. Aleluia. O que eu tenho, aleluia, não é mais meu, é do reino. O que eu tenho, aleluia, glória, Jesus é de Deus. Ei, eu entendo que eu sou mordomo. Eu entendo que o que eu tenho é dele, para ele, para a glória dele, aleluia, para servir a ele, aleluia. Eu estou aqui por entrega completa para ele. Eu conheci o significado do que é evangelho, do que é reino, do que é palavra, do que é graça, do que é dom gratuito de Deus. Eu conheci, foi revelado no meu coração. Eu entendi o que é graça, o que é igreja, o que é obra de Deus, o que é reino de Deus, o que é amor de Deus na terra. Eu entendi o que é viver a igreja de Cristo, mas eu entendi o propósito, eu entendi a missão, eu entendi a causa, eu entendi a entrega, o sacrifício, eu entendi o que eu sou, aleluia, em Cristo, aleluia, na terra. Eu entendi a minha missão na terra. A primeira atitude de uma igreja espiritual, nascida, gerada no Espírito, uma igreja que vive a virtude do Espírito, avivada no Espírito, é quando ela se desprende das coisas materiais. É a primeira atitude, irmão, ela se desprende. Aquilo não tem mais valor monetário para ela. Aquilo não tem mais valor terreno para ela. O preço que era fixado, o valor monetário que era fixado, e a feição que era, aleluia, naquela peça, aleluia, aquele produto, você, aleluia, desapega, aleluia. Aquilo não mais possui teu coração. Você não tem mais posse daquilo. Você coloca no pé do altar, no pé de Cristo, aleluia. Oh, glória, Senhor, é para ti, aleluia. Porque a igreja de Cristo, ela vive por princípios, valores absolutos, princípios inseridos na palavra, princípios. A igreja, ela obedece, cumpre, honra princípios. Não é as bênçãos que o crente vai correr atrás dela. O crente não corre atrás de bênção, o crente não corre atrás de profecia, o crente não se humilha, o crente não mendiga. O crente em Cristo, a igreja de Cristo de valor, a igreja militante do Cordeiro, a igreja dependente do Espírito Santo, vive no Espírito, na direção do Espírito, ela é agraciada pelo Espírito, se deleita no Espírito, ela vive a abundância do Espírito, a abundância da graça, a abundância do Evangelho. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, ela desfruta, ela transporta, tem transbordo da graça na vida. Ela não anda mendigando, irmãos. Se você vê o crente se queixando, se humilhando, mendigando, com escassez na vida financeira, com a mentalidade medíocre, raquítica, pobre, pequena, pensando pequeno, imaginando pequeno, profetizando pequeno, inserido num ciclo pequeno, visão de galinha, olhando para baixo de porco. Uma igreja que muitas vezes não cresce, não prospera, não amadurece, não desfruta, não mergulha, não bebe da água. Quem está entendendo nesta noite? Aí tem muitos ímpios lá fora que dizem, mas esse povo prega dizendo que Deus é dono do ouro e da prata, que Deus faz milagre, é dono de tudo, e o povo fica mendigando, fazendo, aleluia, rifa, fazendo bingo, pedindo um e a outro, e se humilhando, e vai lá no ímpio, pega o sacrifício, às vezes atrasa a conta para pagar, e o dono dos imóveis muitas vezes é maluco, irmãos, e muitas vezes estamos, aleluia, prestando mau serviço e dando mau testemunho. Aí prega lá dizendo que Deus é dono do ouro e da prata. Irmãos, oxi, o povo não disse que Deus é dono de tudo, abre todas as portas, é dono de todas as portas, faz tudo. Oxi, por que vive numa situação dessa? Por que vive numa esquisa dessa? Por que uma luta para fechar a conta do mês? Por que se arrasta, sobrevive, não vive, sobrevive? Passa o mês, é um alívio, irmão. Eita Deus, pagamos esse mês, o outro, só Deus. Existe uma mensagem
mensagem, o qual me conhece aqui, o Jairo também. Os pastores antigos diziam, né? O dinheiro da igreja está no bolso do céu. O recurso da igreja, a provisão está no bolso do céu. A igreja não faz, muitas vezes não cumpre, não obedece, não anda por princípio, não anda em obediência, não dá nada ao propósito, ao centro da vontade de Deus. E muitas vezes reclama, transfere culpa, bota culpa, quer culpar a Deus, culpar um, culpar o outro, quer espraguejar, quer reclamar. Ei, irmãos, aquilo que vier, irmão, a fazer, faz. As coisas possíveis são para o homem. O que é para tu fazer, é para tu fazer. Por princípio, amar princípio, obediência, temor, gratidão, entendeu, conheceu, recebeu de Deus, de graça receber, de graça dai. Aleluia, Deus colocou na tua mão pelo mordomo, administrador, entende, a porta está aberta, a porta da graça, da bênção, aleluia. Deus já te abençoou, tu está debaixo da bênção, aleluia. Se quiser, pega, irmão, das coisas materiais. Aleluia. Isso tem travado, impedido, obstruído, interrompido, irmãos, bloqueado aquilo que Deus tem para o seu ministério. Tem crente, irmão Jairo, que é uma guerra, uma luta, irmão, para abrir mão, para semear na obra, para doar, para abrir a mão, para lançar a semente sobre o pão sobre as águas. Ei, a Bíblia diz que aquele que semeia, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É vergonhoso, irmão. Você constrangedor ver a igreja passar na situação. Esse não é o evangelho de Cristo. Destoa muito do que é evangelho, do que é princípio, do que é palavra, do que é promessa, do que é reino, do que é graça. A gente prega um evangelho e vive outro. O senhor concorda comigo? A gente prega, profetiza, louva o evangelho e vive, e se comporta, e está inserido na vida de relacionamento, de comunhão entre os irmãos num outro evangelho. Prega um e vive o outro. E muitas vezes a gente se culpa e se queixa dizendo, tem escassos milagres na igreja. Eu louvo a Deus que aqui ainda tem remanescente, homem de Deus, que ora, dobra o joelho no chão, tem vida com Deus. Mas tem igrejas por aí, irmão, que você vai pegar o resultado do relatório anual. Está escasso o batismo do Espírito Santo. Está escasso o batismo nas águas. Está escasso o paralítico andar, milagres acontecerem, sobrenatural na terra. Está escasso conversão de almas. Está escasso, aleluia, glória. Porque a igreja muitas vezes não tem princípios. Tem coisas, irmãos, que não é Deus que vai fazer o milagre, abrir os céus, o anjo vai fazer. Não, tem coisas que é você que vai destravar essa tua mentalidade medíocre, pobre, religiosa. A partir do momento que você entender, destravar, aleluia, e se doar, e entregar, e se despojar, e dizer, Senhor, estou aqui por inteiro, eu sou oferta tua em tuas mãos. Faz de mim o que tu queres, cumprimento a palavra. Eis-me aqui, Senhor, aleluia, eu me lanço na tua obra, na tua vontade. Mas Deus vai me usar o teu Espírito, aleluia, o Espírito Santo vai me usar como oferta do louvor na terra. Porque tem que ele assim, não prestou atenção? Não, vamos orar, vamos pagar a presença, descer a madrugada, vamos fazer uma campanha de jejum e oração, vamos orar a semana toda, 2 horas de joelho. Coisas que é para você fazer, irmão, está ao teu alcance, está a tua sensibilidade, está em tuas mãos, aleluia. A bênção está com tu, aleluia. Tu é a porta de Deus na terra, tu é canal de bênção da terra, tu é instrumento de Deus na terra, tu é a oferta de Deus, aleluia. E tu quer orar ainda para Deus fazer, irmão? Não vai fazer, já é. Deus não vai fazer, glória. É para você fazer, o Espírito Santo está dizendo, é para você. Tem lugar para mim operar, o Espírito Santo está dizendo. Tem relação, abre o seu coração, se arrebenta, se humilhe, desça. Se unam no propósito. O Espírito Santo está falando para essa igreja nesta noite, eu vou entregar o microfone. Se unam no propósito. Uma só fé, um só Espírito, uma só esperança, uma só visão. Se unam em favor da causa do Evangelho. Se unam em favor do reino de Deus. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer nesse lugar. O Espírito Santo está constrangindo, despertando, motivando, trabalhando em consciência de crentes aqui, construindo uma consciência cristã. Tem crentes que precisam de um entendimento, uma consciência cristã. Não tem consciência cristã. Não está nem aí, não se queixa, não liga, irmão. Não está nem aí para a causa cristã, para a obra, para a igreja. Não está nem aí. Foi para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Comunicar as vossas necessidades aos santos, ajudar em erros, mulheres, irmãos da fé.
Ajudai-vos uns aos outros. Eles entregavam os pés dos apóstolos, as necessidades eram supridas. A igreja vivia em comunhão, em comum acordo, na coletividade. A igreja se abraçava, era unida, era forte, era fortalecida. O testemunho do Espírito era visível. A igreja, o povo olhava e admirava, dizendo: aquele é povo de Deus. Povo alegre, sorridente, sofrendo, mas está junto, unido. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém trai ninguém, ninguém abandona ninguém, ninguém puxa o tapete de ninguém, ninguém quer ser melhor do que ninguém, ninguém fere ninguém, ninguém mata ninguém, aleluia, ninguém derruba ninguém. Está unido, não é para porque é teu, aleluia, eu estou junto contigo, a bênção é tua, a bênção é minha. A gente vai junto para o céu, está caminhando para o céu nos espera. Vendo, percebendo do seu lado, do irmão sofrendo, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, de uma provisão, de um escape, tu tem para ajudar, tu consegue botar a tua cabeça no travesseiro, dormir, e vendo e entendendo que o irmão está precisando de uma ajuda e você não serve. Isso não é evangelho. Isso não é desabafo, é a palavra de Deus. Não estamos aqui para brincar de igreja, de obra. Temos um compromisso com o reino de Deus. Quem tem compromisso? Quem foi chamado? Quem é salvo em Cristo? Quem tem convicção de vida eterna, de salvação? Quem é lavado e remido? Quem teve um encontro espiritual com Jesus? Já me chamou, Quem foi? A minha oração nesta noite, eu chamar que o Espírito Santo desperte, renove, coloque amor, fruto do teu Espírito, dom, aleluia, dentro de você. Eu profetizo, aleluia, virtude do Espírito dessa igreja, aleluia, fruto do Espírito gerado nas entranhas, na alma, no Espírito. Eu profetizo a ação do Espírito Santo, quebrando paradigma, quebrando dogmas humanos, quebrando, aleluia, religiosidade, aleluia. Eu profetizo o agir do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito Santo vai soprar, vai quebrar cadeias. Quem está entendendo? O Espírito Santo vai quebrar barreiras, o Espírito Santo vai derrubar muralhas, o Espírito Santo, aleluia, vai trabalhar no coração, na unidade. A igreja cresce na unidade, resplandece, floresce. A igreja, aleluia, ela produz na unidade. Glória a Deus. Nós só somos igreja quando estamos unidos, reunidos. Aí é igreja. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando, fazendo uma obra neste lugar. Quem tem isso? Aleluia, ouvido ouço. Eu, como ministro do Evangelho, eu profetizo, aleluia, um avivamento do Espírito nesse lugar. Pessoas vão ser batizadas no fogo aqui. O seu caráter vai ser forjado, transformado, desvio de caráter, aleluia, o Senhor vai transformar, consertar. O Espírito Santo vai converter mentes e corações. O Espírito Santo vai quebrar, aleluia, coração endurecido, coração de pedra, aleluia, oh glória, coração engomado, aleluia. Pessoas apegadas a coisas materiais, efêmeras, passageiras, supérfluas, que vai ficar. Paulo disse que certo que nada trazemos para este mundo e certo que nada levaremos dele. Luz saí do ventre, luz tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu tenho é a glória de Deus. Enquanto tu não entender isso na tua vida, promessas estão detidas na tua vida. Enquanto tu não entender isso, perceber, entender, compreender, dar evasão no lugar, se posicionar, se alinhar, enquanto não tomar uma postura de homem de Deus, mulher de Deus, entrar no centro da vontade, no estreito de Jeová, na porta que Deus te colocou, ei, Arabadaia, sobre Cantarabá, a obra de Deus vai ficar gravada na tua vida. As pessoas falam de obras externas, tem algo, vamos profetizar, vamos evangelizar sim, irmão, mas existe uma obra do Espírito sendo gerada dentro de nós. Você é uma obra de Deus. Essa juventude, esses jovens que estão crescendo na casa do Senhor, eu louvo a Deus. Coisa linda ver os jovens louvando a Deus. Abraça esses jovens, ensine, instrui. Abraça, acolhe, dê as mãos. A igreja unida, a igreja aleluia. Deixa as indiferenças, o ego, a vaidade, deixa o orgulho do lado. Queridinho do Nordeste, deixa os pantinhos, a sua escura do lado, deixa de pantinho. Aleluia, cria vergonha na cara, se converte, dá lugar ao Espírito Santo, deixa Deus te usar. Seja uma igreja ousada no Espírito. Eu quero lá, fica de pé, irmãos. Eu passei os minutos. Eu não sou de passar do tempo, irmão, mas eu tenho que entregar tudo. A liturgia não foi quebrada, eu entreguei tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Você também é participante. Essa obra já está mais
desenvolvida, evoluída, era para estar em outro patamar, outro nível. Isso também é culpa sua. Culpa sua, negligência, omissão, fecha a mão, omite, trava, bloqueia. É culpa sua, irmãos. Não é culpa de Deus. Era para estar em outra estrutura, em outro nível, em outro patamar. Isso é culpa de quem, irmão? De Deus não. É culpa de quem? Dos obreiros, não do pastor. Assuma a responsabilidade em nome de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, de cristão, direitos e deveres, preceitos constituídos no reino de Deus. Assuma, seja homem de Deus, mulher de Deus. Não, a obra está assim hoje, a obra está desse jeito, porque precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, precisa, aleluia, crescer, aleluia. Você tem que fazer o melhor para Jesus, para Deus. Não dê sobra, irmão. Não entregue sobra no altar. Não entregue migalha, não entregue resto. Não entregue sacrifício de idoso. Não entregue um cordeiro quebrado, uma pata quebrada, defeituosa. Não entregue um sacrifício, aleluia, defeituoso, manchado. Não entregue o seu melhor no altar. A tua vida espiritual reflete naquilo que você ministra diante do altar. Naquilo que você entrega a Deus. Se você está entregando o resto, pouco, sobra, migalha, é porque a tua vida espiritual está raquítica, está medíocre, aleluia, você está pobre espiritualmente. A tua vida reflete a tua vida espiritual naquilo que você ministra. Aleluia! Glória a Deus. Deus se alegra que ele está de forma voluntária. Faça a Deus de forma voluntária, irmão. Não espere ninguém pedir. Sentir de Deus, abre o coração. Pastor Jota, Pastor Cláudio, eu estou aqui, eu quero ajudar. Você vê, Pastor Cláudio, os primeiros convertidos, aleluia, como era lá em Maceió, pastor, eu estou aqui, quero carregar a caixa, os primeiros conversas, eu quero alegria. Não vamos fazer a outra vez de quem, pastor? Precisa de alguma ajuda, eu estou aqui, comprar pilha, microfone, pagar uma conta, não, eu mesmo pago, eu estou naquela alegria, irmãos, aleluia. As obras do primeiro amor, não precisava o pastor pedir, exigir, não, irmãos, a minha igreja, não, pastor, estou naquele sentido de Deus aqui. Material, o sentido de Deus não para melhorar, para ajeitar, para limpar, para organizar, para deixar bonito. Não, o sentido de Deus existe instrumento de igual. Não, Deus tocou no meu coração, Deus tem me abençoado, irmão, no mundo, aleluia, tem me dado muito. Está aqui, pastor, está aqui, no pé do altar, está aqui, é para a obra, é para o meu, é para a glória, está aqui, é para Jesus, está aqui, aleluia, serviço do reino. Não espere, irmãos, o pastor foi se escoedar, se expor. Às vezes o pastor até se sente, imagino eu. Aí o crente fica, não, se eu der para o pastor, não, se eu der, o irmão vai tirar, não, se eu der, o irmão vai fazer isso, não, irmão, você é participante dessa obra, quem está entendendo? Glória a Deus. Essa obra precisa de você, quem está entendendo? Glória a Deus. A tua casa não é tudo arrumado, irmão, tudo bonitinho, tu investe, move, mobília, não é, irmão? Por que na casa do Senhor também não é assim? Eu quero entregar, a medida está falando, irmãos. Eu quero orar para concluir. Existe um trabalho, aleluia, o obreiro vai orar para o cliente. Se tu faz, tu se esforça, sacrifica, se escoela, trabalha 24 horas, trabalha, aleluia, em 2, 3 serviços, para dar o melhor para o teu filho, para a tua mulher, para dentro de casa, o celeiro está cheio, tu está com o bolso cheio, tu está gordo. E é a obra de Deus, irmão. Aleluia. A gente diz, olha, vocês voltaram, regressaram, aleluia, no cativeiro. Estão preocupados em construir suas próprias casas, os próprios terrenos, e a obra do Senhor. E a casa, aleluia, o tabernáculo, aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Inversão de valores, irmão. Inverter os valores das obras. Glória a Deus. Crente que em casa está tudo bem, irmão. Mas para a igreja não consegue sentir a presença do Senhor, não fala mais de Deus, não vejo mais no Espírito, não consegue entrar mais no culto, se ligar no culto, ouvir a palavra, distraído, é um peso, é uma luta. Entra atribulado, sai do mesmo jeito que entrou, vai para a guerra, glória a Deus. Está aqui mais a vida, a cabeça, a preocupação da luz, da labacante, está aqui só como presente. Não consegue mais sentir a presença, o fruto, não consegue mais sentir o Espírito Santo. Ele se conformou, aceitou, aleluia, glória. Mas Deus tem de novo para a tua vida, para a tua mentalidade. Glória a Deus. Toda mentalidade de escassez seja quebrada no nome de Jesus. Toda mesquinhez, avareza, está repreendido no nome de Jesus. Eu repreendo
Eu repreendo a autoridade do poder do sangue de Jesus. A palavra de Deus seja desconstruído toda a mentalidade religiosa, medíocre, carnal, material, aleluia. Seja quebrado, aleluia, desconstruído. Todo apego a coisas materiais, toda dureza do coração seja quebrado no nome de Jesus. Apresentai-vos diante de Deus com culto e graça. Quando vinde diante da presença dele, não vinha de mão vazia. Deus usa Moisés para dizer quando o povo se apresentar, aleluia. Diga a ele que não venha de mão vazia. Traga a tua oferta, traga o teu sacrifício de lago, o teu de ação de graça, aleluia. Deus, eu peguei a tua palavra, Pai, confia, Espírito Santo. Toca nos corações, nada. Desperta, Senhor, a consciência, a mentalidade, a visão, o entendimento. Senhor, trabalha nesses corações, Pai. Todo coração engodado, todo coração encarnado, eu repreendo no nome de Jesus. Todo coração cativo, preso às coisas materiais, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Seja quebrado, seja, aleluia, destruído no nome de Jesus. Ah, Senhor, que haja virtude, que haja amor, que haja intensidade, que haja prazer na alma em te servir, que haja alegria em estar na tua casa, que haja, aleluia, gratidão, Senhor, em fazer a tua obra. Que a igreja vem entender que fazer a obra, aleluia, é muito mais do que estar aqui sentado, aleluia, levantando a mão, aleluia. Mas é um prazer, é um privilégio, é uma alegria, é uma honra estar na tua casa te servindo. É algo maravilhoso, porque Deus só fez uma obra maravilhosa em nosso meio. É fruto da salvação em Cristo, é fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue vertido, aleluia. Estamos aqui, Senhor, aleluia, para te honrar, te servir e te adorar. Recebe, Senhor, o louvor dessa igreja. Recebe o sacrifício, culto e adoração. Recebe tudo aquilo que for depositado no altar, seja para a tua glória. Repreenda a mesquinhez, repreenda todo o mal, toda indiferença, toda distração, dispersão, todo espírito de divisão, de contenda, seja repreendido neste lugar, nesta comunidade, que eles possam estar juntos, unidos, conjuntos, comungando, aleluia, para a tua glória. Esta é a oração de gratidão que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.